Olá, bom dia, professoras e professores do Estado de São Paulo. Sou Bruno Andreotti, formador aqui da EFAP, e eu e o professor Luiz aqui ao meu lado, nós vamos conduzir hoje a pauta Charges e Cartoons e suas possibilidades didáticas nas ciências humanas, né? Então, voltando aqui para mim para fazer minha autodescrição, eu sou homem branco, cabelo preto, barba, estou com um agasalho cinza aqui na tela e o microfone aqui na lapela e uma camiseta, acho que na tela está aparecendo como se fosse azul aí para vocês. Professor Luiz, bom dia. Bom dia, Bruno. Salve, salve todas e todos. Eu sou Luiz, professor de filosofia, hoje formador na EFAP. Estou com o Bruno, como foi apresentado, para o ATPC de agora, tratando das charges, cartoons e as possibilidades didáticas para as ciências humanas. Aí, aquelas recomendações de praxe, né? No caso, o diário de bordo. É sempre importante ressaltar que é um momento das anotações, depois, no momento seguinte, compartilhar essas anotações com os colegas, anotações de dúvidas, aqueles pontos de atenção que possam surgir durante a apresentação. O percurso da pauta, ele tem os objetivos, né? As competências docentes, essas competências e habilidades do currículo, a agenda de 2030, introdução, definições, como se pode analisar uma charge ou um cartoon, depois passamos para o desdobramento, os informes de praxe, as avaliações e referências. No segundo momento, nós temos os objetivos, que é identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo no Brasil e na América Latina, a partir, como foi dito, de charges e cartoons, subsidiar a criação de situações de aprendizagem com a utilização de charges e cartoons. A competência 1, a área didático-pedagógica, dominar os conteúdos das disciplinas ou áreas de conhecimento em que atua e conhecer sua lógica curricular. E aí depois planejar e desenvolver sequências didáticas, recursos e ambientes pedagógicos de forma a garantir a aprendizagem efetiva de todos os estudantes. Depois, a competência docente, a competência 2, conhecer como planejar o ensino, sabendo como lecionar estratégias, definir os objetivos e aplicar as avaliações. Planejar o ensino, elaborar estratégias, objetivos e avaliações de forma a garantir a aprendizagem efetiva dos estudantes. Nós temos depois as competências gerais do currículo, né? No caso, o componente 1, conhecimento, que é valorizar e utilizar os conhecimentos históricos, construindo sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A competência específica, no caso de ciências humanas, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos locais, regionais e nacional, também mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. O componente 6, participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E aí depois temos as habilidades. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar, então hoje a gente selecionou uma habilidade específica, né, do ensino médio, né, que se enquadra na categoria tempo e espaço, né? E o que prevê então esta habilidade é identificar e analisar, comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais
ambientais e culturais. Então, como diferentes linguagens, então nós trouxemos a questão do cartoon e da charge, né? Recuperando o slide anterior que fala sobre a questão de procedimentos epistemológicos, né? Diferentes, né? De uma pluralidade de procedimentos epistemológicos, né? Ou seja, metodológicos. A gente vai apresentar também as especificidades de você trabalhar com charges e cartoons como fontes, né? E aqui alguns objetos de conhecimento que podem ser trabalhados em conexão com essa habilidade, que são na sociologia padrões e normas distintas de sociedades, na cultura, no poder, que vai ser o foco aqui no caso, né? Também cidadania e no trabalho, também vamos abordar de uma maneira um pouco mais lateral a questão do trabalho, mas será abordada. Aqui, né? Os objetos de conhecimento, né? Então, na filosofia, o pensamento político moderno, a cidadania liberal e suas repercussões na democracia contemporânea. Então, a gente vai focar então, na questão da cidadania, alguns pontos também que vão tangenciar a questão da democracia, política e o poder e o Estado, ordem político-social, instituições em funcionamento das regulações e leis em contexto histórico e filosófico. Então, é possível abordar, a partir do que a gente vai apresentar hoje, esses objetos de conhecimento na filosofia também. Na história, no caso, né, o patriarcalismo, o coronelismo e o clientelismo na formação da sociedade brasileira. E aqui a ênfase que a gente vai dar na pauta de hoje, que é paternalismo, autoritarismo e populismo, conceituação, origens e características no Brasil e na América Latina. E, por fim, na sociologia, formas de autoritarismo das sociedades brasileira e latino-americana e as instituições político-partidárias e manifestações da cidadania. As competências socioemocionais, tem a questão da abertura ao novo e também a questão das habilidades artísticas, né? Isso vai ser trabalhado, certo? Na Agenda 2030, então, como a gente sempre ressalta, é o ponto que a gente comenta sempre, né, que é a educação de qualidade, assegurar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Né? Então, a gente vai começar então com o nosso primeiro momento aqui de interação. Acredito que seja uma prática recorrente da maioria dos nossos colegas aqui, né, professor Luiz? Sim. A utilização, né, de charges e cartoons. Então a nossa pergunta para a gente começar a conversa de hoje é: você já utilizou? Sim, não? E se você já utilizou, coloca para a gente então aí no chat de que maneira que você já utilizou a charge de cartoons, em que momentos, para trabalhar quais habilidades ou quais temas. Como ela foi contextualizada, como foi a recepção dos estudantes com relação a esse tipo de material, né? Se entenderam a sátira que existe ou não, enfim. A contribuição de vocês é muito importante para a construção do nosso trabalho. Exato. Então, ó, quatro minutinhos aí para vocês colocarem no chat. Você já utilizou charges ou cartoons em suas aulas e de que maneira?
Muito bom, voltando. Então a gente fica muito contente com a participação, a colaboração, a contribuição dos colegas. Várias menções a respeito da interpretação, não só literária, mas também na questão representativa das imagens, dentro dos contextos. E aí eu gostaria, Bruno, de destacar, por exemplo, a professora Janaína, ela cria um projeto chamado Para Cego Ver. E aí ela pede que estudantes façam a descrição detalhada das imagens, e aí já promovendo, inclusive, a inclusão para a aula. Perfeito, professora. Destacar aqui, professora Janaína, muito bom. Entre várias contribuições, a professora se destacou por já ter esse olhar, inclusive, inclusivo. Muito bom, parabéns. Aqui também tem a questão de tratar, por exemplo, questões abolicionistas, temos aqui também a provocação das reflexões, né? A gente estava até comentando isso, que a charge, a sátira está muito intrínseca ao desenvolvimento dessa linguagem. E isso já provoca também no estudante, aguça, para que ele tenha esse olhar mais crítico, mais autônomo com relação àquilo que está sendo passado, né? Exato. E isso é importante, né? Porque as habilidades tendencialmente, as habilidades que são melhor desenvolvidas são aquelas mais concretas, né? Sim. Quando elas vão ficando abstratas, o desenvolvimento fica mais difícil. A charge, o cartoon, como você comentou, trabalha muito com a sátira, com a questão da ironia, que são habilidades muito abstratas, né? A percepção da ironia, a percepção dessas sátiras depende de um certo contexto, de um certo repertório que a gente vai comentar aqui, mas também depende dessas abstrações que elas precisam ser desenvolvidas e são mais dificilmente desenvolvidas. Então também é uma oportunidade para se trabalhar então essas habilidades de maneira mais interessante a partir do uso de cartoons e de charges. Correto. Você apura mais esse olhar sensível, esse olhar mais crítico, mais detalhado, usando aqui ainda como exemplo da professora Janaína, quando você está descrevendo a imagem, você conseguindo perceber essa ironia, essa sátira, você está construindo ali um olhar mais apurado para a crítica de forma mais efetiva, tirando só as primeiras impressões e passando aí para as entrelinhas, para aquilo que está subliminar de repente na mensagem apresentada. Né? Exato. Bom, então a gente começou, né, diferenciando, né? Muitas vezes a gente não faz essa diferenciação, né? A gente olha assim, tirinhas, charges, cartoons, não são a mesma coisa, né? E aí o professor Iberê Moreno, ele gentilmente topou ele estudou isso no seu mestrado, estudou isso no seu doutorado e topou fazer um vídeo aqui pra gente para comentar um pouquinho dessas distinções e definições. Então, um vídeo aqui com o professor Iberê Moreno na tela com vocês. Olá. Para a gente definir os conceitos tanto de charge como de cartoon, a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre a intenção dessas duas produções na linguagem das histórias em quadrinhos, né? A charge, ela tem um papel um pouco diferente. Ela é uma produção geralmente ligada aos debates da política nacional ou internacional, ou da economia, ou das relações sociais mais intensas da sociedade, visando produzir uma opinião, uma reação que gere uma opinião, que gere uma reflexão. Por isso, geralmente encontramos as charges junto dos editoriais dos jornais, diferentemente do cartoon. O cartoon, ele justamente tem uma demanda muito mais centrada na produção de um humor universal e acessível, principalmente atemporal, mas tratando das relações cotidianas da nossa sociedade. Da nossa sociedade ali, pegou o finalzinho, cortou. Bom, então só para a gente resumir um pouquinho, né, dessas breves definições que o professor Iberê comentou, na tela então algumas características específicas, né? Então, na charge, o que a gente tem então, como ressaltado pelo professor Iberê? A produção ligada à política, economia ou relações sociais mais intensas, mais afloradas naquele momento específico em que aquela charge
está sendo produzida, né? Ela vai ter um objetivo muito claro, muito explícito em produzir uma opinião ou uma reflexão a respeito de um tema, então, que está ali mais em voga naquele momento, né? Apresenta, então, os desenhos em tons caricaturais e uma coisa que a gente vai colocar aqui como uma diferenciação é que elas são muito mais contextuais, no sentido de você ter que ter mais subsídios a respeito do contexto para poder fazer uma interpretação mais adequada à charge. O cartoon, né, como ressaltado, ele tem um caráter mais universal, mais atemporal, vai tratar um pouco mais sobre as relações cotidianas e também tem uma questão muito importante ligada à autoria, né? Os traços autorais no cartoon, eles são muito mais ressaltados do que numa charge, por exemplo. Não que não haja essa dimensão autoral na charge, também há, mas o cartoon isso fica mais aflorado. Seguindo aqui então, o objetivo aqui então é fazer uma ligação, né, entre trabalhar paternalismo, autoritarismo e populismo nas charges de cartoons, e para isso também a gente vai algumas definições aqui, né? Todas essas que eu vou passar são tiradas do dicionário de política do Bobbio, né, bem famoso aqui nas ciências humanas, né? Bom, então aqui, paternalismo, né? O que a gente vai entender, então, uma breve definição para todo mundo estar na mesma página a respeito de paternalismo, né? Indica uma política social orientada ao bem-estar dos cidadãos e do povo, porém exclui a sua direta participação. É uma política autoritária e benévola, né? Aí tem essas duas facetas, né? Uma atividade assistencial em favor do povo, exercida desde o alto, com métodos meramente administrativos. Para expressar tal política, nos referimos usando de uma analogia, né? Por isso o nome paternalismo, da atitude benevolente do pai e também condescendente, né? Para com seus filhos. Então essa é a noção, né? Uma breve definição para a gente entender. E aí a gente já pode, inclusive, provocar o estudante de até que ponto essa benevolência não é uma estratégia para se perpetuar o autoritarismo, né? Exato. Porque se a gente entende o autoritarismo como algo imposto, ele contradiz a própria benevolência. Então já serve como uma provocação, instigar o estudante a perceber essas relações de conceitos. Perfeito. E aí, falando então aqui especificamente do autoritarismo, né? Então, na tipologia dos sistemas políticos, né, são chamados de autoritários os regimes que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos radical, ou seja, você vai ter níveis de autoritarismo, graus de autoritarismo, mas de modo geral, todos eles vão diminuir o consenso. Por quê? Porque o consenso na democracia, ele é construído a partir do debate e da troca de ideias. É a partir dali que você chega no consenso. Como num regime autoritário, esses espaços de consenso, espaço de diálogo, de construção de consenso, eles vão sendo diminuídos por conta de uma visão autoritária de política, que vai concentrar então o poder político nas mãos de uma só pessoa ou de um órgão, né, no caso um executivo, legislativo, judiciário, etc., colocando em posição secundária as instituições representativas. Em alguns regimes autoritários as instituições representativas deixam de existir, porém em outros elas permanecem em funcionamento com severas restrições. Nesse contexto, a oposição e a autonomia dos subsistemas políticos, elas vão ser reduzidas a uma expressão mínima e as instituições destinadas a representar a autoridade de baixo para cima ou são aniquiladas ou substancialmente esvaziadas. No caso, teria um funcionamento apenas pro forma ou apenas fictício, apenas não de maneira como deveria acontecer, porém de uma maneira esvaziada, como a definição coloca. Correto, até de maneira benevolente, usando aí a ironia da charge, para fazer de conta que se tem ali um regime, um sistema funcionando dentro da sua organização, das suas divisões, sendo que, na verdade, é um fantoche para aquilo que o sistema autoritário impõe. Exato. Seguindo então aqui, né, a nossa última definição antes de a gente entrar com o trabalho das imagens, né? Então a gente vai articular autoritarismo, paternalismo e populismo, como está na tela aí para vocês.
Então a gente pode definir como populistas as fórmulas políticas cuja fonte principal de inspiração e termo constante de referência ao povo, considerado como um agregado social homogêneo e como exclusivo depositário de valores positivos específicos e permanentes. Ou seja, né, políticos populistas ou populismo como estilo de política de modo geral, ele sempre vai apelar, como o próprio nome diz, ao povo, mas no sentido de você apagar todas as diferenças, toda a heterogeneidade daquela população, toda a diversidade daquela população e apelar sempre para um ente que é abstrato, que é o povo. E aí, nessa representação, o povo ele é sempre uno, ele não tem diferença, ele está sempre, todo mundo, a representação guia como se ele tivesse sempre a partir dos mesmos interesses, né? Então, o povo é uma entidade única, que tem interesses muito claros e coesos e, óbvio, que o político populista, então, ele aparece como um intérprete legítimo dessas vontades, né? Isso, fazendo aí a manipulação das massas, trazendo para uma questão nacional e não falando para suas frentes de representatividade, para aqueles que, porventura, o elegeram. E é um momento, inclusive, para que o estudante entenda a sua participação política, se já não por conta da idade, mas num futuro muito próximo, né? Entender essas nuances, essas características que diferenciam o populismo do autoritarismo, como do paternalismo, já apura um olhar crítico, inclusive para aqueles que eles escolherão como seus representantes. Nós vivemos agora, por exemplo, próximo a um período eleitoral, onde aparecerão características parecidas com aquilo que está sendo descrito, inclusive já sendo subsídios para as aulas, para os estudantes entenderem esses processos de manipulação, de acesso às informações que precisam ou não ser inseridas dentro do debate, do diálogo, de uma formação democrática. Exato. E por conta justamente desse apelo ao povo, né, uma das características porque populismo você tem de todos os espectros políticos, né, de todas as matrizes. Tem populismo de diversas maneiras. Tanto é que muitos autores caracterizam o populismo como um estilo de fazer política, né, não propriamente ligado a um espectro político ou ao outro. Né? E aí, mas uma das coisas que permanecem nesse estilo de fazer política é justamente uma relação direta, né, tenta-se fazer uma relação direta e não institucionalizada do líder em relação ao povo, ou seja, o líder populista ele sempre tenta pular as instâncias democráticas dizendo que ele é o legítimo intérprete das vontades do povo, desse povo que sempre aparece uno e coeso ali dentro dessa representação de que faz, né? Tem um discurso em defesa desse povo abstrato, homogêneo, né? Como eu disse, que apaga, né, essas diferenças que a gente sabe que existem, né, na concretude das vivências e das relações sociais, mas isso é apagado nessas representações populista, né? É uma liderança política baseada muito no carisma, né? E também um conceito que a gente só vou citar brevemente, que a gente não vai trabalhar de maneira direta, mas também é baseado nessa liderança política no carisma e também no clientelismo, né? Que é um outro conceito e tal. E também, muitas vezes, se tenta forçar ou se aproveita da existência de um sistema político partidário frágil ou fragilizado, né? Então essas, de maneiras gerais, seriam as características aí do populismo. Seguindo aqui, né? Então como que a gente pode analisar uma charge ou um cartoon? Vou chamar novamente aqui o professor Iberê, ele tem a gente vai ver 2 vídeos breves também aqui, que ele vai comentar um pouquinho então das diferenças que tem da gente se analisar charges e cartoons. Tomando, portanto, como definição da charge uma produção cotidiana ligada a pautas críticas, principalmente com desenhos caricaturizados, podemos entender que para uma análise mais aprofundada desse material é necessário entender o contexto no qual esse material foi produzido e com o qual esse material dialoga. O chargista ele tem uma preocupação quando cria essa charge de entender como essa charge vai ser recebida e tem a clareza de com quem ela fala. Essa produção vai atingir um público que tem um conhecimento sobre as questões cotidianas políticas, né? É sempre importante voltar a uma das questões centrais da charge, que é ela estar dentro do espaço do editorial de um jornal e não em outros contextos.
Então, como o professor Iberê ressaltou, você tem algumas características específicas que, como a gente também tinha retomado, vai depender muito do contexto, né? Então, a gente vai depender muito mais de subsídios a respeito do contexto e também localizar, então, ali no espaço do jornal, espaço editorial, que é o jornal, que é o momento em que o jornal mostra a opinião, né? Muito, muito claramente. E agora a gente vai para o segundo momento aí do vídeo do professor Iberê. Por sua vez, a análise de um cartoon está muito mais preocupada em compreender o autoral dessa produção. O humor produzido no cartoon é muito mais um humor universal. Ele é um humor que tenta tratar sobre as grandes relações humanas, relações parentais, relações afetivas, relações amorosas e, claro, relações de poder também, mas aqui menos preocupado com quem ocupa esse espaço, tanto que não encontramos com reincidência a presença de caricaturas dentro do cartoon, diferente do que acontece na Charge, onde isso é muito usual e cotidiano dessa produção. A Charge, portanto, despende muito mais uma compreensão sobre o autoral de quem fala e, claro, o público que também está lendo essa produção, mas centrado nessa reflexão mais filosófica e sociológica do que exclusivamente política ou econômica. Isso aí. Bom, e agora então, para a gente, a partir dessas definições, então, a gente vai trabalhar exatamente com o que a gente pretende aqui hoje, que é justamente ver então os cartoons selecionados. Então na tela aí para vocês, né, tá aí um do André Dahmer, né, mestre da ironia, né, faz isso como ninguém atualmente, né. Então aí só para todo mundo poder ler, né. Então no primeiro quadro a gente tem um homem, né, falando o seguinte: o que ele fez de errado? Isso no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho você vê dois homens fardados, né, levando um terceiro homem pelos braços, né? Então o que ele fez de errado? A resposta: quadrinhos. E aí o homem pergunta: sério? Quadrinhos de quê? Aí, de terror. Aí qual que é a resposta no último quadrinho do homem? Mereceu. Então isso vai mostrar o quê? Uma questão autoritária. Sim. Né? Autoritarismo aí evidente nesse cartoon, né, do maneira que assim, aquela coisa bem senso comum, né, não, mas se tá uma coisa errada é porque a pessoa mereceu, né, então, e esse discurso a gente vê cotidianamente, né, assim, a gente tem um pressuposto básico na democracia, que é a presunção da inocência, que a coisa se inverte. Sim, é invertido, né? E aí a gente percebe isso, inclusive nos pré-julgamentos que se estabelecem a respeito dos espaços que as pessoas ocupam, dos seus posicionamentos. A gente tem a tendência, né, esses pré-julgamentos que já esvaziam ou pretendem esvaziar qualquer tipo de contribuição, de discussão e assim por diante. Exato. Então é claro, né, o Dahmer, como eu falei, mestre da ironia, ele está colocando a questão a respeito dos quadrinhos, né, de autores de quadrinhos e tal, mas, né, a gente, como o objetivo aqui é trabalhar a questão do autoritarismo, paternalismo, populismo, a gente vai trazendo então, né, para o assunto que a gente pretende trabalhar. Nas telas aqui, dando seguimento, né, à esquerda, na tela para vocês, né? Então vocês estão vendo duas imagens, uma preto e branco e uma colorida. A preto e branco está à esquerda, né, de vocês. Então nessa imagem, né, à esquerda, preto e branco, vocês estão vendo dois homens, meio que do alto, assim, uma espécie de elevado, uma espécie de alguma coisa assim, jogando pães são uma série de bracinhos levantados ali para pegar, então estão jogando pães, as pessoas, né, como se tentassem pegar esses pães que estão sendo jogados, né, e aí um dos homens pergunta assim: só vai dar o pão? Onde está o circo? Aí ele responde: está no conceito de populismo. Como a gente está comentando aqui, né, entra no populismo, também entra uma questão paternalista, né, e tem muito dessa coisa do pão e circo, que é meio que isso que esse cartoon aí tenta retratar, né, essa coisa do pão e circo, uma das bases também para o conceito de populismo, atrelado ao conceito de paternalismo. À esquerda, né, vocês estão vendo também
uma do João Rabelo, né, que são composta de 2 quadrinhos. Na esquerda, né, do quadrinho colorido é um protesto, então vocês estão vendo várias pessoas ali, tem alguns cartazes escrito poder para o povo, merecemos democracia, democracia já, queremos democracia. E à esquerda está uma figura de um rei, um homem barbado com uma coroa na cabeça, a figura de um rei, portanto, e ele responde, né, mas isso já é uma democracia, plebeus. E aí a ironia, né, e a coisa já está na própria resposta, né, porque assim, é lógico, para o rei é uma democracia, porque na verdade não é uma democracia, é um regime autoritário, né, ele manda, mas ele entende que o fato dele mandar de maneira autoritária já é uma democracia. Correto, e o fato também de permitir que se tenha as manifestações populares, né, eu já permito que vocês se manifestem. Comentando um pouco da primeira charge também, essa questão do populismo, você tem hoje uma característica muito interessante que é o acesso midiático envolvido com marketing, que traz esse, entre aspas, respaldo de conhecimento, falando aí para um público ainda maior. Você consegue ter o acesso às redes sociais, você tem uma visibilidade construída a partir de personagens. Esses personagens tendem a dizer de forma homogênea aquilo que, na verdade, é só um escudo para, né, dificultar o acesso às suas reais intenções. Né? Exatamente. E aquela coisa, né? Então, a parte se é uma democracia de fato, então as pessoas devem ter a liberdade de se manifestar quando elas quiserem, quando elas entenderem necessários, e não apenas quando o líder, né, entende que é necessário, né? Aliás, uma estratégia também populista, né, convocar periodicamente manifestações para demonstrar poder, para demonstrar que está, né, que o povo está com ele, etc, etc. Aí você determina o horário, você determina a pauta das manifestações, o tempo estipulado, e aí você suprime aquilo que seria a necessidade, né, a ânsia da população de pedir, manifestar e reivindicar os seus direitos, por exemplo. Exato. E aí, a última imagem que a gente selecionou, aí é uma charge no sentido bem estrito do termo, porque ela está muito dependente, né? As outras que a gente apresentou aqui, elas podem, a gente consegue, né, uma interpretação com menos elementos contextuais, né? Ela permite uma certa interpretação mais universal, no sentido de depender menos elementos. Essa não, né? Essa é uma charge mesmo, assim, tem caricatura presente, ali vocês conseguem ver claramente, eu vou fazer a descrição melhor da imagem, mas dá para ver assim, o Vargas ali, né, uma charge produzida, portanto, aí em 1933, tá? Então, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o Rio de Janeiro, o Rei Momo está caído, você vê um cidadão, né, que é um cidadão carioca, né, eu tenho esses elementos de onde eu estou trazendo aqui, porque eu sei do contexto da imagem, vou comentar daqui a pouco, mas é um carioca, ele está com uma máscara de carnaval triste, né, pendurada no rosto, e você tem o Vargas e os seus assessores ali ao lado dele, olhando para essa pessoa, né? E aí, né, você também tem o texto, né, que então o Vargas e as pessoas ali com ele perguntam: o que é que você quer ainda, né? E aí o carioca responde assim: eu quero mais carnaval, senão eu vou fazer política. Né? Então é isso que é interessante aí, a ironia, né? Ou seja, o que ele quer? Olha, se você não me... É o que a gente está... E aí o título, né? Pane e circenses, né? Então é isso, assim, olha, se você não me der o circo, eu vou fazer política. Então, né? E aí também que, né, uma autoconsciência ali muito grande. O cara já entendeu o jogo ali, ele já, né, dentro das regras estabelecidas pelo populismo, ele já está sabendo o que demandar. Já está entendendo, exatamente isso. Né? Então, o Rei Momo já está caído, como eu falei, cansaço, coberto de confete, o cidadão carioca ali sem fantasia, apenas a máscara sorridente, já descolada do rosto, ali responde ao Vargas e os outros elementos, né, que em voga na época da política nacional, né? Então, né, e aí a pergunta, né? Vargas, ele está com tá sorrindo, né? Talvez uma resposta meio irônica, né? Ele só está observando, né? Afinal, a pessoa representada ali, ele é um alienado político ou ele só é feliz no carnaval? Porque ele não parece ser um alienado, ele entendeu as regras do jogo ali, né? Ele está falando: se você não me der carnaval,
eu vou ter que fazer política, né? E aí essa ameaça, né, em tornar a política uma coisa séria, ou a política ter uma participação popular, seria isso visto como uma ameaça, né? O Rizzo desconstrói essa imagem da política séria do pós-30, né, que tem essa coisa, né, na historiografia, e a questão da política de massas, né? Então essas aí são algumas questões aí de uma maneira muito mais dependente de uma contextualização do que as outras imagens, mas é interessante também serem trabalhadas, né, dependendo do período que você está trabalhando, selecionar charges, porque tem coisas que retratam um período, sim, que é interessante, mas eu acho que é mais interessante ainda você procurar imagens, charges e cartoons produzidas no período, né? Porque aí ela é uma fonte do período mesmo. E ela contextualiza com aquilo que a gente está vivendo no momento. E, inclusive, a reflexão que pode também surgir para esse momento é de que há um suposto entendimento de que a massa, né, a grande população é alienada às questões políticas. E muito pelo contrário, né, ela foi formada, forjada dentro dessa necessidade de se alienar até para você ter um controle maior das questões sistemáticas, enfim. Então, essa charge ela já produz aí a falsa intenção de que há alienação. Esse sujeito, embora tenha ali usufruído do momento de carnaval, ele entende que se ele partir para a política, ele vai questionar, ele vai pôr na parede, ele vai ser mais contundente com relação àqueles que estão no controle. Né? E ele inverte a situação, porque ele fala assim, olha, se você não me der mais carnaval, eu vou fazer política. Então, sim, é ele que ameaça. Sim. Né? Isso que é bem interessante aí nessa charge. Bom, esses foram os elementos apresentados, né? Agora a gente vai propor também mais um momento de interação, né? E aí gostaria também de pedir, além de responder a pergunta, né, a partir do que foi apresentado, como que você utilizaria charges ou cartoons em suas aulas? Quer dizer, muitos já usavam, né? Mas a partir dos elementos que foram apresentados, vocês utilizariam de uma maneira diferente ou procurariam outros, né? Porque tem alguns cartoons, porque muitos já estão, ou charges que muitos já vêm nos materiais didáticos, é muito comum você ver Mafalda, é muito comum você ver até agora mais recentemente o Armandinho, né, nas provas, etc. Mas procurar também ampliar essa pista de imagens e também deixar para a gente também aí o feedback de vocês em relação à TPC. Foi legal, não foi? O que vocês gostaram de ter visto? O que poderia ser melhorado? Quais foram os pontos positivos? Quais foram as fragilidades? Por favor, coloque aí no chat, junto com a resposta à pergunta, a partir do que foi apresentado, como você utilizaria charges ou cartoons em suas aulas. Mais uns 4 minutinhos para os 3, acho melhor, 3 minutinhos, porque a gente está já com o tempo encerrando.
and his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak. Got his song on repeat. Então estamos de volta, agradecendo sempre a fundamental participação, colaboração, contribuição das professoras e professores. E aí destacando aqui, Bruno, algumas observações. Muitos colegas utilizam, claro, a gente já sabe disso, então é só mais uma sugestão, né, de que forma isso pode ser utilizado para a interpretação do contexto histórico, para a interpretação da contemporaneidade. Utilizam também, inclusive, para desenvolver as habilidades de desenho, as habilidades artísticas dos nossos estudantes. Alguns colegas mencionaram a questão de aguçar o senso crítico, essa autonomia, esse olhar mais apurado para o estudante, que é fundamental. E eu quero ressaltar aqui a professora Cleide Jesus, agradecer as suas palavras. Essa formação, as formações da IFAP para os professores, é feita sempre pautada na contribuição de vocês. É muito importante, inclusive, que aqueles professores e professoras que têm ideias brilhantes, que já fazem um trabalho muito bem feito nas escolas, e nós temos essa certeza, tragam essa devolutiva para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho também. Exato. Perfeito, então agradecemos aqui as contribuições no chat. Como eu disse, a gente já sempre lê, não dá para comentar todas aqui, mas a gente sempre pede a extração do chat e lê depois essas contribuições posteriormente. Como desdobramento, né, a essa pauta, a gente sugere que a pesquisa de charges ou cartoons que possam ser utilizados para o desenvolvimento de outras competências e habilidades presentes no currículo paulista em seu componente ou área, né? Essa é a nossa sugestão de desdobramento. Aqui muito brevemente aqui alguns informes para a rede, material do Aprender Sempre, aí os endereços de acesso do material, programa Alfabetização Ambiental, tá aí o cronograma dos diálogos em 2022, programa Escola Mais Segura, programação do Centro de Mídias aí para vocês acessarem, sempre é bom ter e conhecer a programação. Nosso banco de talentos aqui, para quem quiser fazer parte dos quadros aqui da IFAP, do Centro de Mídias ou da COPED, o banco de talentos aberto aí. Protocolos sanitários de vacinação na tela também, pelo QR Code. As referências, né? Claro que a gente passa bem brevemente aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Mas depois vai estar disponível para vocês olharem em detalhes. Eu só gostaria então agora, para finalizar, agradecer a audiência, a nossa intérprete de Libras aqui, a equipe e fundamentalmente o professor Luiz, que conduziu aqui, como eu já disse na primeira e novamente, brilhantemente, aqui a pauta comigo. Muito obrigado, Bruno, sempre generoso e brilhante. Agradecer toda a equipe, intérprete, saudações, professoras e professores, muito obrigado pelas contribuições e até a próxima.